Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e trabalho como designer. Todo dia, às 7 da manhã, eu caminho por uma rua estreita em Santo Amaro, a caminho do ponto de ônibus. É sempre a mesma rotina. O mesmo caminho, os mesmos rostos apressados. Aquela indiferença que transforma a gente em fantasmas uns para os outros. Mas numa terça-feira, tudo mudou. Em frente a uma casa antiga, com a pintura descascada, eu a vi uma mulher, bem mais nova que eu, sentada numa cadeira de rodas antiga, meio dentro, meio fora de casa. Mas o que me parou não foi a cadeira. Foram os olhos dela. Eram grandes, castanhos, e estavam molhados. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto, com uma expressão de dor tão profunda que me senti um intruso. Passei direto, mas a imagem dela ficou na minha cabeça o dia todo. Quem era ela? Por que chorava sozinha tão cedo? Na quarta-feira, ela estava lá de novo. Mesma cena, mesma dor, mesmas lágrimas. Nossos olhares se cruzaram por um segundo e senti um aperto no peito. Na quinta, mesmo com chuva, ela estava lá, chorando, protegida só por um pequeno toldo. A chuva parecia a isolá-la ainda mais. Foi na sexta que decidi fazer algo. Eu vinha pensando nisso, sentindo um impulso de reconhecer a humanidade dela, de dizer, eu vejo você. Então, quando passei e a vi, eu parei, olhei diretamente nos olhos dela e sorri. Não foi um sorriso qualquer, foi um sorriso de verdade, que dizia, bom dia, espero que seu dia melhore. O que aconteceu em seguida foi inacreditável. Os olhos dela se arregalaram, as lágrimas pararam e lentamente um sorriso enorme iluminou seu rosto inteiro. Um sorriso que transformou a dor em algo parecido com alegria ou alívio. Ela acenou timidamente e eu acenei de volta. Segui meu caminho, mas com uma sensação leve no peito, quase alegre. Naquele dia, entendi o poder de um gesto simples. Um sorriso pode ser uma ponte entre duas solidões. Agora, eu não pensava mais nela como um enigma triste. Pensava nela como uma pessoa real, que reagiu a um simples gesto, com uma gratidão imensa. E a pergunta que ficou na minha cabeça foi, que eu poderia fazer além de sorrir? Essa história nos lembra que mesmo na correria do dia a dia, um pequeno gesto de gentileza pode ter um impacto gigantesco na vida de alguém. Um simples sorriso pode mudar o dia de uma pessoa. Nunca subestime o poder da sua atenção. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Obrigado por assistir. O final de semana passou com uma lentidão fora do comum. Sábados e domingos eram meu refúgio, mas naquele eu só conseguia pensar nela. Será que ela ainda estaria lá na porta? Será que estava chorando? Teria alguém para fazê-la sorrir, como eu fiz na sexta? A ideia me incomodava mais do que eu queria admitir. Pensei em passar por lá no sábado, só para ver, mas me segurei. Seria estranho demais, pareceria invasivo. Então, esperei. Esperei com uma ansiedade que não fazia sentido. Era só uma desconhecida numa cadeira de rodas. Mas aquele sorriso, aquela transformação da dor em alegria, tinha me tocado profundamente. Na segunda-feira, acordei 15 minutos mais cedo. Escolhi uma camisa azul que me caía bem. Passei gel no cabelo. Chequei a barba. Não era para impressioná-la. Eu dizia a mim mesmo. Era só coincidência. Quando virei a esquina, meu coração acelerou. E se ela não estivesse lá? Ou pior, e se estivesse, mas não sorrisse? Mas lá estava ela, mesma cadeira de rodas, mesma posição. Usava uma camisola rosa claro e seus cabelos estavam soltos. E chorava. As lágrimas brilhavam na luz da manhã. Aproximei-me, no mesmo ritmo de sempre. Quando estava a uns 5 metros, ela ergueu os olhos, como se tivesse um radar. Nossos olhares se encontraram
Eu sorri. Um sorriso largo, genuíno, e articulei um bom dia silencioso. E aconteceu de novo. As lágrimas pararam. Seus olhos se iluminaram com reconhecimento. E aquele sorriso apareceu, transformando o seu rosto. Dessa vez, ela acenou primeiro, com mais confiança, e sua boca também formou um bom dia mudo em resposta. Acenei de volta e continuei, mas algo tinha mudado. Não era mais um gesto isolado. Era o início de uma conexão. Terça-feira, ela estava lá, chorando. Sorri, ela sorriu de volta. Quarta, o mesmo ritual. Quinta, ela já olhava na minha direção e sorriu antes mesmo de mim. Sexta, ela usava uma fita azul no cabelo. Notei que havia um cuidado extra em sua aparência. Semana após semana, aquele encontro se tornou a parte mais importante do meu dia. Eu planejava minha rotina em torno daqueles segundos. Comecei a notar pequenos detalhes. Suas camisolas em tons pastéis. Os cabelos mais arrumados conforme a semana avançava. As lágrimas continuavam, mas pareciam diminuir. Um dia, quando sorri, ela não apenas sorriu de volta, mas levou a mão ao coração. Um obrigada silencioso que me deixou sem fôlego. Respondi da mesma forma, querendo dizer que para mim também significava muito. Foi então que decidi, não podia mais só passar sorrindo. Precisava saber quem ela era. Na sexta-feira seguinte, em vez de seguir, eu parei. Mantive uma distância respeitosa. Ela me olhou surpresa. Seu sorriso vacilou, uma mistura de confusão e expectativa. Bom dia, eu disse em voz alta pela primeira vez. Bom dia, ela respondeu. E sua voz era suave, quase musical, mas frágil. Eu passo por aqui todos os dias, comecei, meio sem jeito. Espero que não ache estranho, mas quis parar para dizer que seus sorrisos sempre deixam meu dia melhor. Ela piscou, e por um momento achei que tinha errado, mas então seu sorriso se ampliou, e lágrimas novas rolaram, diferentes das de tristeza. Você não sabe o quanto esses sorrisos significam para mim, ela disse, com a voz trêmula. Todos os dias eu acordo e tudo parece tão pesado, sem sentido. Mas quando você passa e sorri, é como se o mundo ficasse mais leve, como se eu importasse para alguém. Senti um nó na garganta. Você importa, eu disse com firmeza. Claro que você importa. Meu nome é Helena, ela disse, limpando as lágrimas. Rafael, respondi, dando um passo mais perto. É um prazer finalmente conhecer você, Helena. Ela riu, um som suave, como se fizesse tempo que não era usado. Conhecer formalmente, você quer dizer, acho que já nos conhecemos há meses. À nossa maneira. É verdade, concordei, sorrindo. Olhei o relógio. Estava atrasado. Eu preciso ir, mas posso parar amanhã para conversarmos mais? Amanhã é sábado, ela lembrou, cautelosa. Eu sei, posso vir mesmo assim, se você quiser. Ela hesitou, mordendo o lábio, e finalmente assentiu. Eu gostaria disso. Então, até amanhã, Helena. Até amanhã. Rafael fui embora quase correndo para o ponto de ônibus, com o coração acelerado, sem conseguir parar de sorrir. No ônibus, percebi que algo fundamental tinha mudado. Helena não era mais uma estranha. Era uma pessoa real, e eu estava prestes a descobrir sua história. Mal consegui dormir naquela noite, planejando o que diria, como poderia ajudar. Eu não sabia ainda, mas aquela jornada estava prestes a mudar completamente a minha vida. E eu esperava a dela também. Sábado amanheceu nublado. Aquele céu cinzento de São Paulo que parece um cobertor. Acordei às 6, não conseguia dormir. Tomei um banho demorado. Troquei de roupa 3 vezes até decidir por uma calça jeans e uma camisa azul. Às 8h30, saí de casa. Parei na padaria e comprei pão fresco Releia, manteiga, suco de laranja. Não sabia se ela aceitaria,
mas parecia errado chegar de mãos vazias. Quando dobrei a esquina, meu coração disparou. E se ela não estivesse lá? Mas Helena estava. E estava diferente. Cabelo penteado, uma blusa limpa por cima da camisola, até um toque de batom. Ela também tinha se preparado. Quando me viu, seu rosto se iluminou. "Bom dia, Rafael", ela disse, a voz firme. "Bom dia, Helena." Levantei a sacola. "Trouxe café da manhã." Ela me convidou para entrar. O interior da casa era simples, mas limpo. Um sofá desgastado, uma TV antiga, paredes com fotos em molduras baratas. Tinha um cheiro de naftalina misturado com algo doce. Na cozinha minúscula, arrumamos a mesa juntos. Um silêncio confortável. Enquanto comíamos, ela me contou. "Faz 3 anos que não tomo café da manhã com alguém, desde que minha mãe morreu." O ar ficou pesado. Ela continuou falando sobre o pai que foi embora, a mãe faxineira que a criou sozinha, e sobre o acidente. 5 anos atrás, no último ano da faculdade de pedagogia, ela estava voltando para casa de ônibus com um bolo caro para o aniversário da mãe. O motorista teve um infarto. O ônibus bateu. Ela sobreviveu, mas teve uma lesão na medula. Sua mãe ficou arrasada. Se culpava. Largou tudo para cuidar dela. Eu via o cansaço nela. Via como ela estava se desgastando. Helena limpou uma lágrima. 3 anos atrás, ela teve um acidente vascular cerebral enquanto dormia. Eu a encontrei, já fria. Desde então, estou sozinha. Perguntei sobre as lágrimas, que eu via toda manhã. Ela explicou. Toda manhã eu acordo e por um segundo esqueço de tudo. A cadeira, minha mãe, a solidão. E então, a realidade volta como um soco. E eu choro. Estendi minha mão e ela pegou. "Mas então, você começou a passar", ela disse, sorrindo. "Você me viu, de verdade. Seu sorriso não era de pena. Foi como se dissesse: eu vejo você." E pela primeira vez em 3 anos, me senti humana de novo. Eu comecei a esperar por você. Você me devolveu um pedacinho da minha dignidade. Eu mal sabia o que dizer. "Helena, o seu sorriso iluminava o meu dia." Ela me perguntou por que eu me importei. "Porque você é normal", respondi. "Você está viva. Apesar de tudo, isso é coragem." Ficamos ali, de mãos dadas, enquanto lá fora, o sol começava a aparecer. E naquela pequena cozinha, algo mudou para nós dois. Depois daquela manhã de sábado, minha rotina mudou completamente. Eu não me contentava mais em apenas sorrir ao passar pela casa de Helena. Comecei a parar por alguns minutos toda manhã, conversando com ela antes de ir para o trabalho. Falávamos sobre o clima, sobre sonhos, sobre pequenas observações do dia a dia. E todo sábado, sem falta, eu voltava. Levava café da manhã, flores e, uma vez, até um livro que achei que ela gostaria. Aos poucos, fui descobrindo as camadas de Helena que a tristeza escondia. Descobri seu humor afiado, capaz de fazer piadas sobre sua própria situação de um jeito libertador. Descobri que ela amava ler, mas não conseguia mais ir à biblioteca ou segurar livros pesados. No sábado seguinte, levei meu tablet cheio de e-books. Os olhos dela brilharam de um jeito que eu não via desde nosso primeiro encontro. Descobri também que ela pintava aquarelas lindas, mas tinha parado por falta de inspiração. E se pintássemos juntos? Sugeri. Nossos sábados ganharam um novo propósito. Comprei tintas, pincéis, papel, e mesmo que minhas tentativas fossem desastrosas, Helena sorria de verdade. Com o tempo, notei as mudanças. As lágrimas matinais se tornaram raras. Ela começou a se arrumar, a usar roupas coloridas. Um dia, ela me disse: "Você me deu algo para esperar. Agora eu tenho algo pelo que acordar." Naquele momento, eu soube que ela também tinha mudado a minha vida, me ensinando a me conectar de verdade com outra pessoa. Em julho, descobri que Helena não saía de casa há quase 2 anos. A calçada
era quebrada. Sua cadeira era pesada. E se eu te levasse para passear? Perguntei. Ela achou que era brincadeira, mas eu estava falando sério. Você merece ver o mundo além dessa porta. No sábado seguinte, saímos pela primeira vez, fomos até a praça. Para mim, eram só 4 quarteirões. Para ela, era como outro país. Ela olhava tudo com olhos arregalados, chorando lágrimas de pura alegria. Obrigada por me lembrar como é estar viva, ela sussurrou. Peguei sua mão e respondi. Isso é só o começo. A cada passeio, ao museu, ao mercado, a uma cafeteria, via Helena se transformar. Não era mais a moça triste. Era uma mulher inteligente, curiosa, cheia de vida. E foi numa noite de domingo que a palavra surgiu na minha mente. Eu estava me apaixonando, não pela sua vulnerabilidade, mas por sua força, seu humor, pelo brilho em seus olhos. Eu estava me apaixonando por quem ela era, por Helena, em sua totalidade. Obrigado por assistir. Se você se emocionou com essa história, deixe seu like e se inscreva para acompanhar a continuação. Até a próxima. Agosto chegou trazendo o inverno frio e seco de São Paulo, fazendo todo mundo andar encolhido nas ruas. Mas para mim, aquele era o período mais quente que eu já tinha vivido. Cada momento com a Helena era um fogo aceso no peito, uma luz que me aquecia por dentro. Nossos passeios continuaram, mas agora com cobertores extras para protegê-la do frio. Fomos a uma livraria enorme no centro, onde ela passou horas entre os corredores, tocando as lombadas dos livros com uma admiração que me encantava. Ela escolheu 3 títulos e fez questão de pagar com o próprio dinheiro. Preciso ter minha independência nisso, ela disse com firmeza. E eu entendi que aquilo era importante para a sua dignidade. Também fomos ao cinema. Fazia 6 anos que a Helena não via um filme na tela grande. Escolhemos uma comédia romântica leve, mas durante a sessão inteira eu estava mais atento a ela do que ao filme. Eu observava seu rosto iluminado pela luz do projetor. Via seu sorriso nos momentos engraçados e percebia quando ela discretamente limpava uma lágrima. Minha mão estava pousada no braço da cadeira dela e, em certo momento, senti seus dedos encontrarem os meus. E não nos soltamos até o final. Quando saímos, enquanto eu empurrava a cadeira de rodas pela calçada, ela disse: Rafael, posso te fazer uma pergunta? Eu respondi que sim. Claro. Por que você está fazendo tudo isso? E não me diga que é só porque se importa ou quer ajudar. Eu preciso saber a verdade. Eu parei, fui para a frente dela, e o mundo ao nosso redor desapareceu. A verdade, eu repeti, com o coração a mil. A verdade é que eu me apaixonei por você, Helena. Não sei quando aconteceu. Talvez no primeiro sorriso, ou quando você me contou sua história com tanta coragem, mas aconteceu, e agora não consigo imaginar minha vida sem você. Vi os olhos dela se arregalarem, e por um instante achei que tinha estragado tudo. Rafael, ela começou, com a voz trêmula. Espera, eu interrompi. Você não precisa dizer nada, eu só precisava que você soubesse. Você merece honestidade. Lágrimas começaram a cair pelo rosto dela e meu coração afundou. Mas então ela sussurrou: Eu também te amo. Deus, Rafael, eu te amo tanto que dói, mas eu tenho tanto medo. Ajoelhei na calçada, sem me importar com o frio ou com quem olhava. Peguei suas mãos. Medo de quê? Perguntei. De que você vai se cansar de mim, da minha cadeira, das minhas limitações, de que você vai encontrar alguém que possa te dar uma vida normal. As palavras dela saíam com desespero. Helena, olha para mim. Eu pedi. Eu não quero uma vida normal sem você. Eu quero a nossa vida. E aventuras? Cada dia com você é uma aventura. Você tem certeza?
Ela perguntou. Nunca tive tanta certeza na minha vida. E foi ela quem se aproximou e me beijou. Um beijo que guardava meses de sentimentos escondidos, medos e esperanças. Quando nos separamos, estávamos sorrindo e chorando, ao mesmo tempo. As pessoas estão olhando, ela disse, rindo. Que olhem, respondi, beijando-a de novo. Deixa o mundo inteiro olhar. Eu amo você, Helena Maria dos Santos. Ela sorriu e respondeu. E eu te amo, Rafael Augusto Mendes. Naquela noite, na casa dela, a conversa fluiu livre. Agora que tudo estava dito, então todos aqueles passeios eram encontros. Ela brincou. Absolutamente, eu confirmei. E agora? Ela perguntou. Agora? Vivemos. Eu disse, quero que você seja minha namorada, Helena. Sim, Rafael. 1000 vezes sim. E então, um novo beijo selou nosso começo. Eu saí de lá e caminhei pelas ruas frias de São Paulo, mas não sentia o frio. Eu sentia um amor tão grande que mal cabia no peito. Eu comecei o dia como um cara qualquer e terminei como o namorado da mulher mais extraordinária do mundo. E tudo começou com um simples sorriso. Os meses seguintes foram os mais felizes da minha vida. E ouso dizer que também da vida de Helena, nosso relacionamento floresceu de uma forma que surpreendeu até a nós mesmos. As manhãs durante a semana ganharam um novo sabor. Eu continuava passando na casa dela antes do trabalho, mas agora eram para beijos roubados, cafés rápidos e planos sussurrados para o sábado. Meu chefe até brincava sobre meus atrasos, mas sempre com um sorriso cúmplice, quando eu mencionava minha namorada. Ele disse um dia, você está diferente, Rafael, mais leve, mais criativo. O amor te faz bem. E fazia mesmo. Minhas amizades se aprofundaram. Minha relação com a família melhorou. Liguei para minha mãe para contar sobre a Helena. E o entusiasmo na voz dela me mostrou o quanto ela esperava por isso. Mas a casa da Helena estava se deteriorando. Infiltração, fiação perigosa, rachaduras nas paredes. O benefício dela mal dava para o básico. Então, em setembro, depois de um passeio no Parque Ibirapuera, eu fiz a proposta. Helena, quero que você se mude para o meu apartamento. Ela ficou em choque. Deixa eu explicar, eu disse, segurando suas mãos. Meu apartamento é térreo, acessível. Podemos adaptar o banheiro. E financeiramente, faz sentido. O dinheiro do seu benefício pode ser usado para você, e não para uma casa que está caindo aos pedaços. Ela hesitou, preocupada com o que as pessoas pensariam. Que nos amamos e decidimos morar juntos. Que terrível, brinquei. Helena, estamos construindo uma vida juntos. Eu quero acordar todos os dias ao seu lado. Quero parar de me despedir todas as noites como se fosse um sacrifício. Ela me olhou, com medo e esperança nos olhos. E se não dar certo? Perguntou baixinho. A gente lida com isso quando acontecer. Mas eu acredito em nós. Ela pediu um tempo para pensar. Foi a semana mais longa da minha vida. No sábado seguinte, ela me recebeu com uma expressão determinada. Sim, eu quero morar com você, mas com condições. As condições dela eram claras. Ela contribuiria com as despesas, manteria sua independência e, o mais importante, eu tinha que prometer que seria honesto se me sentisse sobrecarregado. Eu prometi tudo e prometi que faríamos daquele lugar o nosso lar, não apenas o meu apartamento. A mudança levou 3 semanas. Doamos muitos móveis, guardando apenas o que tinha valor sentimental. As pinturas, as fotos, os livros. Adaptamos o banheiro, reorganizamos tudo para ela circular com a cadeira. O dia da mudança final foi emocionante. Olhando para casa pela última vez, ela disse, vou sentir falta das memórias. Minha mãe está em cada cômodo. Eu a abracei. Você não está deixando as memórias para trás. Está levando elas
com você. E acredito que sua mãe ficaria feliz em saber que você está construindo uma nova vida. Ela sorriu entre lágrimas. Ela gostaria de você, sabe? Trancamos a porta e seguimos para nosso novo começo. A adaptação foi mais suave do que eu esperava. Claro, houve pequenas discussões sobre onde guardar os pratos e a temperatura do ar-condicionado. Aprendemos os ritmos um do outro, mas também descobrimos a alegria de tomar café da manhã juntos, de assistir séries abraçados no sofá, de cozinhar lado a lado. Helena floresceu. Com menos preocupações, ela voltou a pintar. Começou um curso de escrita, fazia fisioterapia. Ela estava se fortalecendo, tanto física quanto emocionalmente. Uma noite, ela me disse: "Sabe, eu não me lembro da última vez que chorei de verdade. Aquelas lágrimas de desespero, a tristeza ainda aparece, mas não é mais tudo o que eu sou." Eu fechei meu laptop. Só precisava de espaço para lembrar disso. "Você me salvou?" Ela sussurrou. "Não", corrigi. "Nós salvamos um ao outro. Eu estava tão perdido quanto você. Você me mostrou o que é amar sem reservas." Ela se aninhou contra mim. "Estou feliz, Rafael. Genuinamente feliz." "Eu também estou", respondi, e adormecemos entrelaçados, sonhando com um futuro que estávamos construindo juntos, um sorriso de cada vez. Obrigado por acompanhar nossa história até aqui. Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos capítulos. Dezembro chegou trazendo o calor úmido de São Paulo e com ele novos desafios que testariam a força do que a gente tinha construído. Nem tudo era um conto de fadas, e eu prometi que seria honesto sobre isso. O primeiro desafio veio de forma inesperada. A Helena começou a sentir dores intensas nas costas, resultado de anos usando uma cadeira de rodas antiga e pesada. As dores eram tão fortes que ela mal conseguia se mover. Numa manhã, encontrei ela com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de pura dor. "Precisamos ir ao médico", eu disse. Ela hesitou por causa do dinheiro, mas eu insisti. "Para que serve o dinheiro se não for para cuidar de quem a gente ama?" A consulta revelou o que a gente temia. Ela precisava de uma cadeira de rodas nova, personalizada. O preço, R$ 15.000. Um absurdo. No caminho de volta, vi o desespero no rosto dela. Mas eu não ia deixar ela desistir. "Vamos encontrar um jeito", eu disse. E encontramos. Criei uma campanha de financiamento coletivo online, contando a história dela. A resposta foi incrível. Em 3 semanas, não só arrecadamos os 15 mil, mas R$ 18.000. O extra foi para a fisioterapia. Quando a cadeira nova chegou, leve, moderna, a Helena chorou, mas dessa vez de gratidão. "Tantas pessoas que nem me conhecem se importaram", ela disse. A cadeira nova mudou tudo. Ela ganhou mais mobilidade, mais independência, mais confiança. Depois, em fevereiro, o desafio foi outro. Minha família de Belo Horizonte vinha nos visitar. A Helena entrou em pânico. "E se eles não gostarem de mim?" Eu tentei acalmá-la. "Eles vão te amar." E amaram. Minha mãe a abraçou como se já a conhecesse há anos. Meu pai foi super respeitoso. Minha irmã e ela viraram amigas na hora. Meu sobrinho, Lucas, com a pureza das crianças, perguntou sobre a cadeira, e a Helena explicou de um jeito tão simples que a tensão sumiu. Foi um fim de semana maravilhoso. Quando minha família foi embora, minha mãe sussurrou no meu ouvido: "Casa com ela." Março trouxe a vontade da Helena de voltar a trabalhar. Não por dinheiro, mas para se sentir produtiva. O mercado de trabalho não é fácil para pessoas com deficiência. Depois de várias entrevistas frustrantes, onde a cadeira parecia mais importante que o talento dela, sugeri uma ideia.
E se a gente criasse nossa própria oportunidade? Decidimos abrir uma loja online com as pinturas e ilustrações dela. Eu cuidei da parte técnica, ela da arte. Lançamos nas redes sociais e, de novo, a resposta foi enorme. Em 2 semanas, ela já tinha vendido várias peças. O orgulho na voz dela, ao me mostrar o quanto ganhou com o próprio trabalho, não tem preço. Claro que nem tudo foram vitórias. Tivemos dias ruins, discussões bobas, momentos de cansaço e frustração, mas aprendemos a navegar essas tempestades juntos. Aprendemos a nos comunicar, a dar espaço e a pedir ajuda. E a cada desafio superado, nosso amor ficava mais forte. Virou parceria, cumplicidade, a escolha diária de enfrentar o que viesse, lado a lado. Essa é a nossa história, cheia de altos e baixos, mas sempre juntos. Se você se conectou com nossa jornada, se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos. Obrigado por assistir. Abril chegou e com ele a renovação do outono e nosso primeiro aniversário. Não de namoro oficial, mas desde aquele primeiro bom dia que quebrou nosso silêncio. Há semanas, uma caixinha com um anel de ouro branco me esperava na gaveta e toda noite eu me perguntava como pedir. Helena odeia grandes gestos. Uma proposta num restaurante chique seria seu pesadelo. Precisava ser algo nosso, algo íntimo. A ideia veio numa manhã, quando passei pela rua Adolfo Pinheiro. A casa verde água, onde ela costumava ficar, estava com uma placa de vende-se. Foi ali, naquele jardim descuidado, que tudo começou. E eu soube o que fazer. Falei com a imobiliária, com os antigos vizinhos dela e planejei tudo. No dia do nosso aniversário, preparei um café da manhã especial. O que é toda essa produção? Ela perguntou, sorrindo. É nosso aniversário, respondi. E o dia ainda não acabou. Tenho uma surpresa para você. Mas a casa estava diferente. O jardim limpo, flores na varanda, luzes e balões. Ajoelhei-me na frente dela. Foi aqui que tudo começou. Foi aqui que você me ensinou que um simples sorriso pode mudar tudo. Tirei a caixinha do bolso e os olhos dela se encheram de lágrimas. Helena, você transformou minha vida. Me ensinou o que é amar de verdade. Sei que nossa jornada não é convencional, mas enfrentaremos tudo juntos. Você quer casar comigo? Entre lágrimas e um sorriso, ela disse. Sim, 1000 vezes sim. Coloquei o anel no dedo dela e de repente ouvimos aplausos. Um vizinho começou a tocar violão e nós dançamos ali, na frente da casa onde nossa história nasceu. Como você planejou tudo isso? Ela perguntou. Levei semanas, mas valeu cada segundo. Queria que fosse nosso. E foi perfeito. À noite, deitados na cama, ela disse, há 2 anos, eu acordava sem esperança, achando que minha história tinha acabado. E agora, olha para nós. Eu respondi, essa coragem é toda sua, Helena. Eu só tive a sorte de estar lá quando você decidiu sorrir de volta. Numa cidade de milhões, nós nos encontramos, nos reconhecemos e tivemos a coragem de seguir em frente, juntos. Se essa história tocou você, deixe seu like e se inscreva para mais. Obrigado por assistir. Os meses seguintes foram um turbilhão de alegria e caos organizado. Planejamos nosso casamento com muito cuidado, querendo algo que fosse a nossa cara. Nada extravagante, apenas autêntico e cheio de significado. Helena se jogou nos preparativos com um entusiasmo que eu nunca tinha visto. A loja online dela estava bombando e ela fez questão
de usar parte dos lucros para pagar o casamento. Nossa festa, nossa responsabilidade, ela dizia, com aquele tom determinado que eu aprendi a não questionar. Decidimos casar no Jardim Botânico, aquele mesmo onde tivemos um dos nossos primeiros encontros. Era acessível, ao ar livre, cercado pela natureza que a gente tanto ama. A cerimônia seria ao pôr do sol, com apenas 40 convidados, só a família e os amigos mais chegados. O vestido foi um capítulo à parte. Minha irmã Júlia ajudou Helena a encontrar uma estilista que fez um modelo sob medida. Ele precisava ficar bonito na cadeira, sem amassar ou parecer estranho. O resultado foi um vestido marfim, com um corpete bordado com flores brancas e uma saia de tule que caía perfeitamente sobre a cadeira. Quando ela me mandou a primeira foto, eu chorei. Ela estava a noiva mais linda do mundo. Enquanto isso, uma coisa inesperada aconteceu. Uma cliente de Helena, que era jornalista, ficou tão tocada pela história por trás de uma pintura que pediu para escrever uma matéria. Helena hesitou, com medo de se expor, mas acabou concordando. A matéria viralizou. Em uma semana, o Instagram dela passou de 300 para 50 mil seguidores. Chegavam mensagens de todo lugar, pessoas compartilhando suas histórias, agradecendo pela representatividade. Uma mensagem em especial a tocou profundamente. Era de uma jovem que ficou paraplégica e estava quase desistindo de tudo. Sua história me deu esperança. Ela escreveu. Helena respondeu com tanto carinho que as duas se tornaram amigas e até a convidamos para o casamento. Ver o impacto positivo que sua jornada teve deu um novo significado a todo o sofrimento que ela passou. Na véspera do casamento, meu pai fez um brinde emocionante. Quando conhecemos a Helena, ele disse: "Entendemos por que Rafael estava tão feliz. Ela é extraordinária. Bem-vinda à família." Helena chorou, agradecendo por ter ganhado uma nova família. Naquela noite, dormimos em quartos separados, seguindo a tradição. Antes de nos despedirmos, nos abraçamos forte. "Até amanhã, noivo," ela disse. E eu soube que todo o nosso caminho, cada desafio, cada sorriso, tinha nos preparado para aquele momento, para nos tornarmos uma família. O dia do casamento amanheceu perfeito. O céu estava limpo, um azul profundo que parecia pintado só para nós. Acordei cedo, ansioso, e ouvi o som suave da respiração da Helena. Algumas horas e seríamos marido e mulher. Meu pai chegou, me deu um abraço e disse: "Quando casei com sua mãe, achei que ia desmaiar na hora dos votos. Mas quando olhei nos olhos dela e disse: 'Eu aceito', soube que era a coisa mais certa da minha vida. Você vai sentir o mesmo." Chegamos no Jardim Botânico e tudo estava lindo. As cadeiras brancas, o altar com rosas, o tapete. Perfeito. Os convidados começaram a chegar. Amigos, família, pessoas importantes das nossas vidas. Às 4 da tarde, a música começou. Fui para o altar e meu coração disparou. Era a hora. Então, a marcha nupcial tocou. Helena apareceu e o mundo parou. Ela estava deslumbrante. Ela vinha sozinha, manobrando sua cadeira com uma graça e confiança que me deixaram sem ar. Cada volta da roda era uma declaração de força, de escolha. Não era só uma noiva entrando. Era uma mulher que superou o inimaginável e escolheu viver plenamente. Quando ela chegou, nossas mãos se encontraram. Olhei em seus olhos e vi nosso futuro. Sussurrei: "Você está linda." Na hora dos votos, minha voz tremeu. "Helena, há 2 anos eu vivia no piloto automático. Aí eu te vi e 2 espíritos solitários se reconheceram. Você me ensinou que amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas ver alguém perfeitamente. Prometo ser seu parceiro, empurrar sua cadeira quando precisar, mas também ficar de lado quando você quiser ir sozinha. Prometo amar você através de todos os desafios,
ela respondeu, com a voz firme. Rafael, quando nos conhecemos, eu tinha desistido de viver. Você não tentou me tirar do buraco. Simplesmente sentou na beirada e me fez companhia. Você me devolveu a vida, mas me deu uma nova, melhor. Você me salvou. Agora deixa eu passar o resto da minha vida mostrando quanto isso significa. Não tinha um olho seco no lugar. Trocamos as alianças e o celebrante disse: Rafael, pode beijar sua esposa. E eu beijei. Um beijo que tinha tudo. Gratidão, promessa, amor. A festa, poder para ela e perguntar.